Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Marco Paulo Janetti, um profissional que esse ano está comemorando 40 anos de vivência em telecom. Então, eu convido vocês para se inscreverem no meu canal e assinalarem o sininho, pois assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, vocês automaticamente receberão uma notificação. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like. Agora, se você não gostou, não tem problema. Por favor, dê o seu unlike, mas coloque uma observação, dizendo o porquê você não gostou. Com isso, a gente pode aprimorar a qualidade dos nossos vídeos, ok? Agradeço e vamos lá para o vídeo de hoje. Um abraço. Muita gente me pergunta, Marco Paulo, você que tem uma vivência tão grande em telecomunicações, qual que é a diferença que existe entre um DGO e um DIO? E eu vou dizer para vocês que não existe diferença nenhuma, é a mesma coisa. DGO quer dizer distribuidor geral óptico, enquanto que DIO hoje quer dizer distribuidor interno óptico, e ambos têm a mesma função, que é fazer a distribuição das fibras ópticas em um painel, de modo que facilite a conexão entre os teus equipamentos e as fibras da tua rede. Mas a história não é bem assim. Eu vou contar para vocês a história de como nasceu o DGO. Essa é o tema de hoje. Então, como a gente costuma dizer, senta aí, pega um cafezinho, pega um refrigerante, que lá vem história de telecom, ok? Espero que vocês gostem. Pois então, pessoal, vamos lá ao tema de hoje, que seria a polêmica que existe em torno do que seria um DIO e do que seria um DGO. Basicamente, nos dias de hoje, eles são a mesma coisa, mas ao longo da história, a coisa não é bem assim. Então é isso que nós vamos apresentar para vocês e contar para vocês hoje qual que é a diferença entre DIO e DGO. Na década de 80, como nós dissemos naquele nosso vídeo anterior, ele marca o início do desenvolvimento das comunicações ópticas no Brasil e também marca o início da padronização, da confecção das normas, das regras de projeto, das normas de produto, de cabo óptico, como fazer uma emenda, como fazer uma derivação, o desenvolvimento de novos produtos. E naquela época, o que nós tínhamos como referência? Nós tínhamos como referência a rede metálica. Então, em muitos casos, a rede metálica era utilizada como uma referência. Então, a rede óptica, basicamente, ela foi desenvolvida em cima de uma rede metálica. Vocês repararam no vídeo anterior, que eu comentei sobre a história da fibra óptica, que os primeiros cabos ópticos, eles possuíam uma capa externa do tipo APL. A capa externa APL, além de ser uma blindagem eletrostática contra efeitos de radiação eletromagnética, isso vale para os cabos metálicos, para os pares metálicos, mas para o cabo óptico, as fibras ópticas são totalmente imunes, então não tem aplicação nenhuma. Mas por que então que os cabos foram utilizados com a capa PL? Por que foram desenvolvidos com a capa PL? Justamente pelo fato de nós utilizarmos as estruturas já existentes. Naquela época, as centrais telefônicas, a Telebrás planejava as redes de telecom, as centrais telefônicas, com uma vida longa, uma vida média extremamente longa. Então, nas centrais telefônicas, nós tínhamos uma disponibilidade muito grande de unidades de pressurização. Unidades de pressurização nada mais são do que aqueles compressores que ficam bombeando o ar para dentro dos cabos. De tal modo que, se você tiver um rompimento da capa, o ar começa a sair, a água não entra, você evita aquele fenômeno que o pessoal diz do cabo bebeu ou o cabo entrou água para dentro dele. Uma das consequências graves que a gente tem é a baixa isolação entre os condutores. Então, para evitar isso, os cabos eram pressurizados. Então, por que não utilizar também esse mesmo sistema para os cabos de fibras ópticas? E assim foi feito. Então, os cabos foram confeccionados, foram desenvolvidos com uma capa PL. E como eu apresentei para vocês, naquela época, isso em 83, 84, foram desenvolvidos basicamente dois tipos de cabos ópticos, e os dois com capa PL. Um deles era o cabo
conformação concêntrica, onde você tinha o elemento central, os condutores metálicos, e em volta você tinha os tubos com as fibras óticas, e por cima aqui você vê a capa PL, a tal da capa PL, e por cima uma capa de polietileno. Esse era o cabo de formação coroa. O cabo de unidade básica, ele tinha um arame de aço, as fibras em voltas, né, as fibras revestidas em nylon, 109, e eles eram amarrados, enfaixados e formavam uma unidade básica. Essas unidades básicas eram colocadas no cabo. E por cima, então, era aplicada a capa PL. O que é a famosa capa PL? A capa PL nada mais é de que uma fita de alumínio, é uma fita de alumínio, uma fita longitudinal de alumínio que é colocado no cabo. De um lado, no lado superior, ela tem polietileno, o lado inferior ela tem polietileno também, por isso que chama PL, alumínio politenado. Então você coloca essa fita em paralelo. Então na extrusora você tem essa fita entrando, por cima vem o núcleo do cabo entrando, ele chega na boca da extrusora, tem um funil, esse funil é o tipo de um cone, e essa fita de alumínio, ela dobra e faz a cobertura do cabo, e sobrepõe, então existe uma sobreposição. E essa sobreposição, quando recebe o polietileno quente por cima, ele acaba derretendo esse alumínio, esse polietileno que existe aqui, que faz o recobrimento da fita PL, e funde um lado no outro. Então você tem um tubo estanque. Então nesse tubo estanque é por onde é injetado o ar que faz essa blindagem eletrostática para o caso do cabo metálico, e para o cabo óptico ela faz essa barreira de proteção contra a penetração de umidade. Então essa é a famosa capa PL, que nada mais é, que eu te falei, da fita de alumínio politenada que se fecha sobre o cabo e faz um tubo de alumínio envolvendo o cabo, e por onde é feita a pressurização do cabo óptico, e assim como era feita do cabo metálico. Também naquela época existiam, como eu falei, as unidades de pressurização. Infelizmente eu não consegui achar uma foto desse maquinário atual, tá? Desse maquinário, porque existe, ainda hoje existe, tá? Mas naquela época tinha uma revista que se chamava Telebrasil, e essa aqui no caso é uma edição especial de 1981, e eu folheando eu achei uma propaganda. Essa revista era cheia de artigos técnicos e também de propaganda, e numa dessas propagandas eu achei de uma empresa chamada Translancier, que é a empresa que faz as unidades de pressurização. Então aqui você tinha as máquinas de pressurização, nada mais é que um compressor aqui, você tinha uma unidade que fica fazendo um monitoramento, que são os medidores de fluxo. Quando você vai no hospital, normalmente você chega no hospital, você tem a cama, em cima da cama você tem ali a entrada de nitrogênio, você tem a entrada de oxigênio, e ali tem uns reguladores, os reguladores que, se você olhar, tem um tubinho de plástico e uma bolinha de aço dentro. Em função da vazão que você dá, essa bolinha sobe ou desce. Então isso daí é o que regulava o fluxo de ar que você colocava dentro do cabo. Então quando você via que você tinha um aumento, um incremento nesse fluxo de ar, é que provavelmente o cabo estava vazando. Então você tinha algum rompimento em algum lugar. Pode ser na capa do cabo ou poderia ser numa emenda. E ao longo do cabo também você tinha os pressostatos, que ajudavam isso. Então, se o cabo tinha, num determinado ponto, ele estava vazando, o pressostato seguinte iria indicar que a pressão caiu e, consequentemente, o cabo estava com vazamento. Então, era uma maneira de você fazer uma prevenção, uma monitoração preventiva sobre os cabos ópticos da época. Então, e outra coisa também, então nessa época, o pessoal fazendo esses comparativos de rede óptica com rede metálica, verificou-se a necessidade de criar um divisor de água entre os departamentos envolvidos na construção da rede. Ou seja, você tem a parte de rede externa, que é o cabo que vai na rua, onde você tem as emendas externas. Mas você também tem uma parte desse cabo, que é a parte que fica dentro da central, que sai desde o túnel de cabos, onde é colocada uma emenda, dali saem os cabos para uso interno e vão lá para cima, até a transmissão. E entre os equipamentos que fazem a conexão da rede óptica externa com a rede óptica interna, que vai até os equipamentos de transmissão, ali é onde foi criado e havia necessidade de criar essa divisão, ou seja,
Rede interna, a tua responsabilidade vai até aqui, até esse dispositivo. Desse dispositivo para frente, a responsabilidade é da rede interna, da rede externa. Então é assim que foi criado essa divisão internamente. Exatamente, para fazer a distinção entre a rede interna e a rede externa. Normalmente, na rede metálica, nós temos um bastidor que é chamado de DID, Distribuidor Intermediário Digital. Esse distribuidor intermediário digital nada mais é que o bastidor que tem um monte de conectores do tipo BNC, conectores metálicos, e você faz a conexão ali com microcabos coaxiais. Então você faz, de um lado você tem a transmissão e do outro lado você tem a rede interna metálica. Então ali é uma divisão entre os departamentos envolvidos nessa operação. E do mesmo modo, então, se pensou em criar alguma coisa semelhante. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos um DID. O DID basicamente é um bastidor magricela, tá? É um bastidor magricela, por quê? Porque ele é fino, ele é estreito, ele tem uma certa profundidade, mas ele é bastante alto. Então aqui vocês veem a montagem dele, dá para vocês verificarem aqui que vocês têm no bastidor você tem uma placa e nessa placa tem uma série de conectores BNC, aonde são conectados os microcabos coaxiais. Então de um lado você tem o sinal que vem da transmissão e do outro lado você tem o sinal que vai para a planta interna para os outros equipamentos. Aqui você vê também uma foto de uma central onde você tem uma série desses bastidores enfileirados. Então, eles têm mais ou menos aqui na faixa de 2,20 m de altura. Como eu falei, eles são estreitos, na faixa de 12 centímetros e 22,5 centímetros de profundidade. Então, eles ocupam uma fileira, né? Tem uma fileira aqui, e a ideia é fazer alguma coisa mais ou menos semelhante a isso para você fazer a terminação dos cabos óticos nas centrais telefônicas. Agora, nesse bastidor, vocês verificaram que utiliza-se conectores coaxiais. Então, nós precisaríamos usar conectores também nesse futuro bastidor a ser utilizado em redes óticas. E o que é que nós tínhamos na ocasião? Então, na ocasião, quando foi desenvolvido o Elo 34 e também quando foi realizado o ECO 1, né, com o experimento de comunicações óticas lá no Rio de Janeiro, em 1982, entre a estação Cidade de Deus e a estação Jacarepaguá, a gente utilizava, nos equipamentos óticos da época, a gente utilizava um conector D4 da NEC. Esse conector é um conector extremamente preciso, era de uma nova geração de conectores, onde você tinha o ferrolho de cerâmica, tal, baixas perdas, tal, e ele tinha também uma dimensão bastante reduzida. Então nós fizemos todo o desenvolvimento do Elo 34 e quando foi para ser feita a transferência de tecnologia para a indústria, a NEC chegou e falou, não vai dar, não dá para fazer bem assim e tal, e tivemos alguns problemas, alguns contratempos, e nós tivemos que escolher um novo conector. Então, na época, foi uma correria para a gente conseguir descobrir um novo conector que tivesse mais ou menos características semelhantes em termos de perda de sinal, atenuação, e também que ele tivesse uma dimensão bastante reduzida para poder encaixar na placa, que naquela época era mecânica vertical, onde você usava umas placas mais ou menos desse tamanho, assim. Tá? Então eram umas placas relativamente pequenas, então você tinha que ter uma boa ocupação de espaço. Então, nessa época, nós pegamos e fizemos um levantamento, na época eu estava no CPQD, e a gente recebeu uma informação de que tinha um fabricante suíço, chamado Diamond, que tinha uma família de conectores nesse segmento. Então, nós entramos em contato com o fornecedor e conseguimos amostras. E, no caso, a primeira leva de conectores que nós tivemos foi isso aqui, foi o HFS3, para fibras multimodo. Então, ele era do tipo também, você tinha um ferrolho, dentro desse ferrolho tinha uma cerâmica, você tinha aqui o adaptador, você vê que era o conector tudo com rosca. A exemplo do D4 da NEC, esse conector também era rosqueável. E esse conector foi utilizado, então, nós usamos esse conector, fizemos a homologação desse conector aqui e também, durante o desenvolvimento das fibras monomodo, a gente
utilizou um outro tipo de conector que tinha uma precisão maior, que foi o HFS10, que é o que vocês encontram em muitos locais por aí. Esse conector aqui foi usado com fibra multimodo. Hoje em dia é difícil você achar fibra multimodo por aí, em alguma estação telefônica ainda. Pode ser que ainda existe, em alguns lugares distantes mesmo. Mas hoje o que você acha aí é o HFS10 da Diamond, que foram os primeiros conectores para fibra multimodo usada no Brasil. Por analogia, como eu falei, a gente fazia muita analogia entre a rede metálica e a rede óptica, foi criado então um bastidor que era chamado de DIO, Distribuidor Intermediário Óptico. Vocês lembram do DID? O DID o que era? Distribuidor Intermediário Digital. E aqui o DIO seria um distribuidor intermediário óptico. E na ocasião, como a gente falou, ele começou a ser implementado usando o conector HFS, que era conector para fibra multimodo, e na sequência ele foi utilizado com o conector HMS, que é o conector utilizado com fibras monomodo, e esses conectores eram de fabricação da Diamond. E esse bastidor, como a gente falou, a gente disse, ele foi feito com a mesma filosofia da mecânica vertical. Então, na mecânica vertical, nós teríamos um bastidor bem estreito, um bastidor estreito e bastante alto, tá? Ele era bastante alto e a profundidade, mais ou menos, que a gente falou ali, que vocês viram no outro, mais ou menos na faixa de 22 centímetros e de largura 12 centímetros. E o que é que tinha dentro desse bastidor? Esse bastidor, ele tinha basicamente algumas chapas, em determinadas posições desse bastidor, você tinha algumas chapas, e nessas chapas você tinha 2 ou 4 adaptadores ópticos. Dependendo da filosofia, de quem foi o fabricante desse equipamento, a gente tinha 2 ou 4 adaptadores ópticos. Então, tinha um adaptador óptico, ficava ali, tinha uma chapa de aço, você tinha um adaptador óptico aqui preso. Então, e do lado, então esse conector óptico estava preso na chapa, do lado inferior aqui, a gente tinha as fibras que saíam e iam para o cabo da rede externa, e a parte de cima ficava aqui à espera dos cordões que vinham lá do equipamento de transmissão. Então, esse DIO, ele fazia a vinculação da rede externa com a rede interna que ia para a transmissão. Aqui a gente tem algumas fotos, então você vê aqui, por exemplo, a placa, aqui já é um equipamento mais novo, as placas, como eu falei, na placa, na mecânica vertical, a placa fica na horizontal, e aqui na mecânica vertical, na mecânica horizontal, a placa fica na vertical. Então você tem aqui o dispositivo, que é um laser, ou é um fotodetetor, e você tem os adaptadores, e você tem aqui os cordões. Esses cordões saem do equipamento e vão lá para o tal do DIO. E o que é o DIO? O DIO é isso aqui, como eu falei para vocês. É um bastidor onde você tem aquelas chapinhas de aço que tem 2 ou 4 conectores. Então, se vocês olharem aqui, vocês têm ele que são de modo inclinado, então você tem a parte de baixo, como eu falei, seriam os conectores que vão para a rede externa, e a parte superior, elas vão para o equipamento de transmissão. Aqui no caso, pela disposição, que é a disposição inclinado, você vê que é o contrário. Então a parte de equipamento fica do lado de baixo e a rede fica do lado de cima. E aqui também a gente tem a mesma coisa, o mesmo tipo de conector utilizado, só que aqui colocado numa chapa na horizontal. Aqui ela está inclinada e aqui embaixo está na horizontal. E aqui você também tem essa visão aqui do equipamento, onde dá para ver bem os conectores, como eu falei, eram conectores HMS da Diamond. Isso daqui tem muitos lugares ainda que esses conectores estão funcionando ainda, estão na ativa ainda. Então você vê que foram coisas que foram criadas naquela época e que até hoje estão em funcionamento. Agora, junto com esse bastidor, que a gente chama de DIO, que é o distribuidor intermediário óptico, houve a necessidade de criar um segundo bastidor, que era chamado de BEL, bastidor de emenda óptica. Então, o que esse bastidor de emenda óptica era constituído? Ele era constituído de bandejas onde você fazia o armazenamento das fibras oriundas do cordão, que vinha lá do DIO, o conector estava plugado no DIO, tinha um rabicho de fibra e ele vinha até o BEL. Nesse BEL, ele era acomodado numa bandeja e ficava ali à disposição
da fibra que vem do cabo. Do cabo você vinha com a fibra também e fazia a acomodação, a reserva técnica e fazia a emenda por fusão. Então, é mais ou menos o que a gente tem hoje. Você tem a fibra que vem do cabo com o pigtail e você faz a emenda. Então, isso ficava armazenado no segundo bastidor que ficava ao lado do DIO, que na época se chamou de BEL, bastidor de emenda ótica. Então, aqui vocês veem a imagem de um BEL. Então, como eu falei, aqui vocês têm os cassetes, onde ficam acomodadas as fibras. Um detalhe aqui, um zoom, né, vamos chamar assim. Você vê que é o bastidor também, aquele bastidor slim, bastidor estreito e alto. Então você tinha aqui seis fibras aqui e 6 fibras embaixo, que daria as 12 fibras de um cabo, por exemplo. Que lembre-se que eu falei no vídeo anterior que os cabos eram constituídos de no máximo 12 fibras óticas. Um detalhamento também aqui, uma visão, um zoom, e aqui você vê que esses cassetes, eles são removíveis, eles são pivotantes, eles têm um eixo aqui embaixo, então você inclinava esses cassetes e você tinha acesso aqui à reserva técnica da fibra ótica e também aonde era armazenado a emenda entre a fibra oriunda do cabo óptico e a fibra oriunda do cordão que vem lá do DIO. Então, deste modo, para você fazer a conexão, você tinha que usar uma dupla. Então, você usava um conjunto de bastidores. De um lado, você tinha o DIO e do outro lado, você tinha o BEL. O BEL fazia a conexão das fibras e o DIO por fusão, e o DIO fazia a conexão das fibras através de conectores. Então, era assim que era constituído essa dupla aqui, vamos chamar. Então, o DIO necessitava de um BEL. Durante a evolução, como a gente falou, você tinha que ter 2 bastidores, então às vezes você não ocupava muito espaço, então era complicado, às vezes o pessoal, mas vai ocupar muito espaço, você vê que aqueles bastidores faziam uma fileira, né, dentro da central telefônica, então o pessoal começou a imaginar e desenvolveram alguns produtos onde você tinha os 2 elementos num único bastidor, então você tinha eles de uma maneira justapostas, você tinha o DIO e o BEL no mesmo bastidor, então se você olhar aqui no meio aqui você tem o DIO e do lado aqui você tem o BEL, onde se tem o bastidor das emendas óticas. Tá vendo? No mesmo bastidor você tem as 2 opções, então isso foi uma evolução. E aqui no caso você vê, por exemplo, um bastidor onde você vem e você consegue puxar isso para frente, né? Você puxa esse conjunto para frente para possibilitar a montagem e a operação dele, facilitar, e ao mesmo tempo os cassetes são inclinados tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, então você vê aqui. Então você vê que foi uma evolução, então de 2 bastidores acabou virando um bastidor só, que tinha o DIO e o BEL na mesma unidade. O desenvolvimento não para, o desenvolvimento continua. Em 92, a Diamond ela recebeu uma solicitação de um grande cliente dela, que eu não sei quem que é o grande cliente, eu posso até procurar e vejo isso para vocês, mas no momento eu não fui a fundo, não é a ideia dessa apresentação aqui, e esse novo fabricante, ele fez algumas recomendações, ele queria que a Diamond desenvolvesse um novo conector que fosse mais ou menos baseado num conector DIN já existente, ou seja, um conector de reduzidas dimensões, de ferrolho de cerâmica, e que também esse conector tivesse uma tampa integrada. Você vê que toda vez que você vai pegar o conector, você tem que vir e colocar aquela tampinha. E põe e tira, às vezes não sai, às vezes cai no chão, suja, faz um monte de coisa. Ele falou, então por que não tem um conector onde você já vem com essa tampa de proteção já fixa no conector. E também que fosse do tipo push and pull, ou seja, engate rápido, você vem e pluga. Nada de você colocar o conector e ficar girando a porquinha para lá, a porquinha para cá. Então ele não queria um conector de rosca, ele queria um conector de engate rápido. E outro detalhe também, que ele fosse constituído em plástico. Normalmente o pessoal fazia o conector com a base mecânica. Vocês viram que todo o conector, o HFS, era todo em metal. E aqui no caso foi solicitado que fizesse o desenvolvimento desse conector utilizando um plástico de engenharia de alta qualidade. E a Diamond respondeu, a Diamond desenvolveu esse conector. E ele inicialmente foi dado o nome para ele de Europa 2000.
na década de 90, aí, como eu falei, nos anos 2000, tal, o pessoal deu um nome, a Europa 2000. Só que esse conector se tornou tão popular, que o pessoal abreviou o nome e passou para E2000. Então hoje, se você procurar em qualquer lugar, você vai encontrar esses conectores E2000. Esses conectores são tão bons que são utilizados até hoje em telecomunicações, onde você tem os backbones, onde você tem os cabos de alta capacidade, são utilizados esses conectores. Eles só não são utilizados em redes FTTH porque esse conector ele tem um custo relativamente elevado se comparado com os SCs ou LCs. Então, para as redes aí, de grande capacidade, de grande distância, onde se requer um conector de precisão, é utilizado o E2000. E o que a Daimo fez? A Daimo desenvolveu esse conector, teve um sucesso, ela patenteou e com isso ela teve o nome protegido. E essa patente existe até hoje, ela vigora até hoje. Então, existem somente 2 fabricantes aí que são, pelo que eu conheço, existem 2 fabricantes homologados não, são licenciados pela Daimo para produzir esse conector também dentro das características desse desenvolvimento que foi feito pela Daimo. Então, o conector da Daimo, como a gente falou, se você olhar ele, para quem já conhece, você vê que ele tem um corpo bem estreito e ele tem uma tampinha na ponta. Então, quando você faz a inserção dele no adaptador, você insere no adaptador, automaticamente essa tampa levanta. Ela levanta e faz a conexão entre os ferrolhos. E quando você retira, essa tampa baixa. Do mesmo jeito, tem muitos desses adaptadores que também tem uma proteção aqui. Então, a hora que você introduz o conector aqui no adaptador, aqui também muitas vezes tem uma tampinha de proteção. Então, a hora que você insere o conector, essa tampinha se afasta, mas a hora que você retira, essa tampinha fecha. Então, com isso, você consegue ter uma proteção, radiações do laser, tanto aqui no adaptador, quanto no próprio conector. Ao mesmo tempo que as comunicações tiveram desenvolvimento com a introdução do conector E2000, também houve um avanço pelo lado das tecnologias de transmissão. O Elo 34, assim como a família MCP, Multiplex 30, 120 e 480, eles foram desenvolvidos dentro de uma hierarquia chamada de PDH, que estava sendo substituída gradativamente pela tecnologia SDH, que era a hierarquia digital síncrona. Então, hoje em dia, equipamentos da tecnologia SDH ainda existem e funcionam perfeitamente. Os PDH já caíram em desusos. E aqui tem a grande diferença. Enquanto o PDH você tinha a gente chamava de E1, né? O E1 era a reunião de 30 canais de voz, 30 canais analógicos de voz, eles eram transformados em canal digital de 2 MB, que é conhecido como E1, todo mundo sabe, hoje se fala muito do E1. Então, o MCP30 era um E1. O 120 era 4 E1s, o 480 eram 16 E1s, onde a gente tinha 480 canais, que dava 34 MB. E chegou a ter o E4 e o E5 também, com 64 e 256. Só que aqui, para você retirar um canal desses aqui, 256 E1s, para você retirar um E1, você tem que descer a escadinha toda novamente para poder tirar. Então, era muito complicado. O SDH não, você pode automaticamente inserir ou retirar canais sem precisar mexer na hierarquia. Então, o SDH, ele é conhecido como... Na planta ele é conhecido como STM, né? Tem o STM1, 4, 16, 64. O STM é o módulo de transmissão síncrono. E o STM1 é composto de 63 E1, o STM4 de 252, o 16 de 1008 E1s e o STM64 de 4.032 E1s. Então você vê que aqui a gente tem mais ou menos 1 GB de transmissão. Enquanto aqui nós teríamos no máximo 500 MB e com 256. Aqui eu tenho 1 GB com 4.000 canais. Então você vê que a hierarquia SDH é muito superior ao PDH. E em função dessas altas velocidades também, aqueles equipamentos que eram montados na mecânica vertical, com pequenas placas, onde você tinha interligação pelo cartão traseiro, para você interligar essas várias placas, você tinha várias placas, isso daí começou também a cair em desuso, porque você não conseguia, você tinha altas taxas de transmissão, altas frequências, e isso daí interferia muito. Então o pessoal começou a fazer umas placas maiores, com todos os sistemas, todas as subplacas que eram utilizadas anteriormente, tudo integrado. E isso foi desenvolvido para você colocar em equipamentos
equipamentos que eram montados em rack de 19 polegadas. Então foi aí que começou a aparecer também os racks de 19 polegadas. Com esse conjunto aqui de racks de 19 polegadas, equipamentos para rack de 19 polegadas, também surgiu um novo conceito de você fazer a interligação da rede externa com a rede interna. Então aqueles bastidores de Bell e Deal, eles seriam substituídos por um novo dispositivo que entraria junto com essa alteração, essa mudança tecnológica, esse avanço, e utilizando já o conector E2000 também. Esse novo dispositivo, ele foi inserido na planta e ele servia exatamente para fazer a interligação entre a rede interna e externa e utilizando conectores de engate rápido, fazendo a substituição dos conectores de rosca que ela até então utilizados. Esse novo dispositivo ele foi chamado de DGO. Esse DGO seria um distribuidor geral óptico e ele seria equivalente ao DG da rede metálica. Todo mundo sabe, na rede metálica a gente tem um DG que faz a vinculação da rede interna com a rede externa. E o DGO seria mais ou menos a mesma coisa, ele faria conexão da rede externa, dos cabos ópticos externos, com os equipamentos que estão na rede interna, na planta interna. E no caso, eles foram constituídos no formato de uma gaveta. Então você tinha uma gaveta. Essa gaveta na lateral ela era deslizante, tá? Então você podia mexer, você fixava ela no rack e você podia trazer ela para frente para você fazer as operações internamente e depois você empurrava ela para trás e ela voltava. Então aqui, se vocês olharem, aqui na frente a gente tem um painel aonde ficam os conectores ópticos. Então esse painelzinho aqui, ele faz o mesmo papel do DIO. E aqui atrás nós temos as bandejas. Então essas bandejas é que fazem a acomodação das emendas. Então essas bandejas, elas fazem o mesmo papel do Bell, que é o bastidor de emenda óptica. Então aqui nós temos que o DGO atual, ele nada mais é que o DIO, o distribuidor intermediário óptico, mais o Bell, mais o bastidor de emenda óptica. Então vocês olham aqui na parte frontal da gaveta, você tem aqui os conectores ópticos. Todos os conectores ópticos ficam aqui, que faz o papel do DIO. Internamente você tem as bandejas, onde são fixadas as reservas técnicas e também colocada as emendas entre as fibras da rede externa com os pigtails que terminam aqui a parte frontal, que seria equivalente ao DIO. Agora, para a montagem dos DGOs, a gente mudou também a filosofia. Então, em vez de usar aquele bastidor vertical, né, aquela mecânica vertical, a gente começou a utilizar racks de 19 polegadas. E para você fixar esses DGOs, a gente tem alguns modelos de rack em uso na planta. Um deles é o rack de coluna ou o rack aberto. Então, se você olhar aqui o rack coluna, você vem, fixa os equipamentos, fixa o DGO também. Mas se você olhar, você não tem nenhum local aqui para você armazenar os cabos. Os equipamentos, esse DGO, eles trabalham com fibra ótica e trabalham com cabos também, cabos metálicos, para fazer a conexão entre os equipamentos. Então, esse rack coluna é um rack extremamente pobre. Já os racks abertos, se você olhar nas laterais deles, vocês têm aqui um local para você fazer a armazenagem desses cabos e você faz a ligação com os equipamentos. Então você tem aqui uma série de fingers, né? Finger é uma coisa que dedo, né? Onde você acomoda os cordões. Então do lado de cá dá para você ver aqui alguns equipamentos montados no rack e os cordões saindo pela lateral e ficando armazenado aqui dentro. Essas tampas aqui normalmente são fechadas, então aqui você tem o rack aberto e aqui você tem ele já com os equipamentos instalados e com as tampas fechadas. Porém, você também tem os racks fechados. Para quem gosta de rack fechado, você tem ele aqui fechado nas laterais. Normalmente a parte frontal ela é uma parte de vidro, é uma porta de vidro. Tem alguns locais que essa porta frontal ela é feita de uma chapa toda furadinha, no estilo colmeia, isso para facilitar a refrigeração dos equipamentos. Então você tem esses dois modelos de rack aqui. Porém, vocês lembram que aquele DIO anteriormente apresentado, vocês veem que ele ficava fixo aqui no rack, ficava fixo no rack, e nesse mesmo plano de fixação ficavam os conectores ópticos. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter uma série de problemas. O pessoal começou a reclamar que esses DGOs, como o conector ficava saltado, você poderia eventualmente bater nesses conectores,
na parte traseira, né? E com isso você poderia dobrar ou até quebrar a fibra. E tem muita gente também que começou a dizer o seguinte: ó, eu estou usando no rack fechado, só que pelo plano de fixação, a hora que eu coloco o DIO ali, eu não consigo fechar a porta, porque se a hora que eu for fechar a porta, eu vou acabar as fibras. Tem aqui o DGO, tem as fibras saindo aqui, a hora que eu fecho a porta, eu acabo batendo ou esmagando as fibras. Então, para contornar esse tipo de problema, foram desenvolvidos novos dispositivos, novos DGOs. Esses DGOs, eles utilizavam o conceito do conector ficar mais afastado, eles possuíam uma tampa de proteção para que esses conectores não ficassem à mostra, esses cordões não ficassem à mostras, e também para facilitar as conexões, eles poderiam ser inclinados. Você lembra que aqui lá a gente tinha um plano reto, a gente vinha com o conector aqui, depois tinha que fazer uma curva, né? Então você tinha que fazer uma curva aqui. Então o pessoal começou a dobrar, então o conector entra inclinado e o raio de curvatura, de saída do cordão óptico, fica mais fácil, ele fica numa inclinação menor. Isso facilita a parte de operação e manutenção e montagem desses novos DGOs. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem aqui fixação, você vê que ele tem uma tampa frontal, a gaveta deslizante, e aqui você vê que o plano dos conectores, o DIO, vamos chamar assim, ele fica afastado, ele não fica aqui na parte frontal. E nós continuamos com as bandejas internas também. Ele fechado no rack fica dessa maneira. Aqui está o plano de fixação dele. Aqui é a bandeja onde você tem os furos, onde saem os cordões que vão pela lateral. Naquele rack que a gente falou, você tem as unidades de armazenamento, né? Você tem os guias de armazenamento de cabos, eles saem por aqui. E você pode, quando for fazer uma eventual manutenção, operação, você pode sacar. Então você pega essa bandeja e você puxa ela para frente. No que você puxa, ela sai e você tem acesso facilmente aos conectores aqui e também facilmente ao que seria o BEL, né, que seria as bandejas onde você faz as fusões. E como eu disse, para facilitar também, existem alguns DIOs onde essa tampa frontal, que é uma tampa de proteção, ela é basculante. Então você pode abaixar e com isso você pode, sem precisar sacar essa bandeja para frente, você pode ter acesso aos conectores. Lembre-se que quando essa gaveta está fechada nesse módulo aqui, você tem uma série de cordões saindo de um lado e uma série de cordões saindo do outro. Se você precisar verificar quais os conectores estão vagos ou que estão ocupados, você tem que afrouxar esse conjunto de cordões de um lado e de outro para você poder puxar essa bandeja para frente. Nesse caso aqui, você simplesmente abaixando essa tampa frontal, você já tem acesso aos conectores, então facilita muito a operação nesse tipo de DGO. E seguindo o desenvolvimento dos DGOs, hoje em dia nós vemos que as redes aumentaram muito a capacidade. Aquele cabo de 12 fibras que a gente tinha lá no início, esse 12 virou 24, o 24 virou 48, 48 virou 72, o 72 144 e tem ainda alguns lugares que a gente usa cabo de 288 fibras. Então vocês veem que o DGO precisaram ser ampliados, precisaram permitir uma capacidade maior de conexões de fibra. Então foram criados vários tipos de DGO. Então a gente tem, por exemplo, um DGO onde você tem várias gavetas deslizantes colocadas no mesmo bastidor. Então você tem o mesmo mainframe aqui, vamos chamar de mainframe. Você tem aqui o mesmo bastidor e uma série de gavetas aqui onde você coloca os adaptadores e coloca as fibras óticas. Também existe uma outra modalidade, que é a modalidade do articulado ou pivotante. Você tem também várias bandejas. Essas bandejas, dependendo do conector que você utiliza, você pode ter 12 ou 24 conexões. Então aqui você tem um espaço para armazenar 12 conexões. Mais atrás, uma outra bandeja mais 12, então você tem 24 por bandeja. E você vê que aqui, isso seria o nosso BEL, bastidor de emenda ótica, e aqui na frente seria o DIO, distribuidor intermediário óptico.
E isso é pivotante. A vantagem do pivotante é que quando todos os cordões saem de um lado só. Então, se você olhar aqui, você vem com todos os cordões aqui por dentro, né? Você faz a conexão aqui, você vê que tem uma parte frontal aqui, e os conectores saem aqui nessa saída. Então, todos eles saem de um lado só. E quando você precisa fazer alguma operação, você precisa sacar esse DGO, puxar essa bandeja, simplesmente você vem com o dedo aqui na lateral e puxa, e ele faz esse movimento pivotante. Então, com isso, você não precisa, a exemplo desse daqui, você vir e fazer o afrouxamento dos cordões de ambos os lados para permitir que a bandeja seja deslocada para a frente. Então essa é a grande vantagem do sistema pivotante ou articulado. E por último também, a gente tem os DGOs que são montados em unidades, tipo de um cassete múltiplo de 12 fibras. Então você tem aqui um cassetezinho que tem 12 conectores, mais 12, 24, 36, 48 e vai até 144 fibras. Isso facilita muito. Você tem um cabo de alta capacidade, então você pode vir e montar esse cabo de um DGO único só. E também você pode ir montando ele gradativamente. Você coloca, sei lá, um cabo de 72 fibras, você monta metade dele, no futuro você lança o segundo cabo e você faz o complemento. Ou, como a gente costuma dizer, é uma sugestão, é uma ideia, para você ficar fazendo intervenções no seu DGO, fazendo intervenções no seu provedor, é interessante você colocar um DGO desse tipo aqui, de alta capacidade, você lança um cabo de 144 fibras, você sai para fora do seu POP, você economiza a infraestrutura de acesso e esse cabo de 144 fibras ou 288, ele vai lá para fora e lá na parte externa, você coloca uma caixa de emenda de alta capacidade, que possibilita a entrada de múltiplos cabos. Então, todo cabo que chega no seu provedor, ele chega, termina nessa caixa de emenda, você faz a conexão nessa caixa de emenda do cabo externo com o cabo que vai internamente no seu POP, e ali a fibra, automaticamente, a fibra já está terminada nesse DGO. Então, isso facilita muito a operação e futuramente as expansões também. E na linha da evolução, por último, nós temos agora a tendência que seria a utilização dos conectores MPO. O que seriam os conectores MPO? São conectores onde você tem várias fibras no mesmo conector. Em vez de ter uma fibra para cada conector, não, você tem um conector com várias fibras. E isso, aonde o pessoal utiliza isso? Utiliza onde você tem necessidade de ter muito espaço. Então, quem começou com isso foi o pessoal dos data centers. Mas tem muito pessoal de telecom que está usando essa filosofia. Então, você tem um DGO, esse DGO tem as bandejas também e você tem os cabos de entrada. E esses cabos, eles são muitas vezes terminados com conectores MPO. Então, aqui você tem um conector MPO, ele possui várias fibras. E do outro lado desse cabo aqui é o cabo que vai para outro equipamento, ou para a rede externa, e na parte interna você vem com um rabicho desse tipo, onde você tem um conector que você pluga. Então nessa bandeja aqui na parte traseira você prende esse conector MPO aqui, internamente você acomoda esses pigtails e você termina aqui na frente. Geralmente esses conectores MPO eles são terminados em rabichos com conectores LC. LC porque são conectores de reduzidas dimensões. Se vocês se lembram, aonde você tem um conector SC, naquele espaço ocupado por um conector SC, um conector SC ocupa determinado espaço, você pode colocar dois conectores LCs, por isso que são utilizados. Então esse conector aqui, eles têm a versão macho e fêmea. O conector macho, a gente tem aqui dois pinos, são dois pinos guias, e na fêmea a gente tem os dois furinhos. Então, através do adaptador, você faz o alinhamento. Tem que ser um alinhamento extremamente de precisão. Por quê? Porque você está conectando 12 ou 24 fibras. Então, são conectores de alta capacidade. Então, esse daqui é o modelo do DGO, onde você utiliza. Então, aqui você tem 24 mais 24, 48, mais 24, 72. Você tem 72 conexões em apenas um U, entrando com 3 cabos de 24, por exemplo. Então, pessoal, essa é a história. Qual foi a origem do DGO? Então, inicialmente, a gente tinha o DIO, distribuidor intermediário óptico, que junto com o BEL, bastidor de emenda óptica, foram fundidos, foram unidos, e com isso a gente saiu com uma estrutura em forma de gaveta, que a gente chamou de DGO, que é distribuidor geral óptico, equivalente ao DG da rede metálica.
Hoje, por exemplo, a gente costuma chamar essa gaveta, que eu chamo de DGO, muita gente chama de DIO. Só que esse DIO não é o distribuidor intermediário óptico, é distribuidor interno óptico. Por quê? Porque normalmente esse dispositivo ele fica dentro de uma estação telefônica ou dentro do ambiente do cliente. Então, por isso que vem a noção de DIO. Então, hoje, com a nomenclatura atual, DGO e DIO é a mesma coisa, mas ao longo da história vocês viram que são coisas complementares, são coisas diferentes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa história de hoje. Se você gostou, como a gente falou, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu unlike, mas por favor, coloca a observação do que por que você não gostou. Eu falei muito, eu enrolei muito, o áudio não está legal, a imagem não está legal. Dá um feedback para a gente. A ideia nossa é fazer um conteúdo legal, um conteúdo técnico para vocês, tá? E não se esqueçam, inscreva no meu canal e clica lá no sininho para você poder receber atualizações dos próximos vídeos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.